Olá, cafezeiros, muito boa noite. Estamos aqui em mais um podcast e hoje eu tive que buscar essa mulher no laço mesmo, porque ela é assim, super solicitada, trabalha assim com gastronomia, com nutrição, análise sensorial, é expert em análise sensorial. Então hoje o papo da gente tem muito conteúdo, ela tem muita história para contar, informação, principalmente. Eu vou deixar você, Lorena. Primeiro, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Estou muito feliz com a sua vinda aqui no nosso estúdio. E quero deixar você falar um pouquinho sobre você, sobre a sua formação e como que despertou essa paixão pelo café que te levou, né, a hoje estar aí ministrando cursos, envolvida assim, imersa, né, nesse mundo do café especial. Oi, Tati, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada, né, de você ter me convidado. Bom, eu sempre gostei de café, né, mas como todo mundo, né, como uma boa goiana, eu tomava um café já coado ali, né, com açúcar, né, na água, aquele negócio todo. E quando eu comecei com pesquisa, que foi a época que eu comecei com análise sensorial, lá desde 2011, estava na graduação de nutrição ainda, e comecei a fazer gastronomia na mesma época, e comecei a trabalhar com análise sensorial de alimentos e bebidas. E então eu comecei a me apaixonar por análise sensorial. E aí o intuito de pesquisa vamos reduzir açúcar de bebidas, vamos fazer preparações modificadas. Então, até naquele momento, eu não tinha trabalhado com café. Café era só uma paixão ali. E quando eu comecei o doutorado, eu fiquei um tempinho sem projeto mesmo. E estava tendo um curso de café de métodos de extração, né? Até com a Sulline, não sei se... Isso lá em Goiânia? Aqui já. Aqui em Brasília. Eu mudei para cá em 2011. Mas aqui em 2011 nem tinha muito assim, né? Abertura ainda para o café especial, né? Poucos lugares, né? A Civitar, ela já existia, mas eu não conhecia, né? Eram poucas cafeterias de café especial mesmo que tinham. E eu vi esse curso de métodos de extração e estava já começando a provar uns cafés diferentes. Já sabia que, né, eu tive a oportunidade, o pessoal da Embrapa já tinha entrado em contato com a minha orientadora e solicitado. Falou, você tem alguma aluna que possa fazer sensorial de café? Falou, eu tenho uma aluna que trabalha com sensorial, então... Né, ela falou, ó, com café, você quer fazer? Eu falei, quero. Na Embrapa em Planaltina. Eu falei, não, eu vou. Sempre fui para lá, né? Trabalhei com Baru, era lá. Nossa, a Embrapa lá em Planaltina é fantástica, né? É enorme. Para questões de ervas medicinais também, essa área toda, né? Eles têm um campo experimental enorme. Tudo lá. Aí eu falei, então, aí vi esse curso da Sulline, né, que foi numa cafeteria, eu falei, vamos ver, né? E aí ela faz cafés especiais, assim, métodos de extração diferente, o mesmo café. E eu falei, nossa, realmente, eu preciso de estudar e tem um mundo aí que eu ainda não conheço, né? E aí eu comecei a ter uma relação com café especial. Isso lá no final de 2018. Comecei a ter essa relação com o café, comecei a estudar. O café ele tem a colheita ali aqui no campo experimental, começa a colher ali em maio, junho. Tá pertinho, né? Tá pertinho já da próxima colheita. E aí eu tinha que esperar, né, a colheita das amostras. Então eu falei, agora eu vou estudar, vou atrás, vou ver o que eu tenho que fazer. E comecei a ler sobre café especial. E eu vi assim, é um mundo totalmente diferente do mundo do café que eu conhecia, né? Nossa, não fala. E comecei a estudar e falei, gente, agora eu preciso, né, ver que é um pouco diferente, tem padrões diferentes, tem parâmetros diferentes para analisar café, né? Tem espécies diferentes, tem formas diferentes. Então eu comecei a estudar tudo isso. Fiz outros cursos, fiz curso de análise sensorial, fiz curso de química do café, fui fazendo cursos. E em um desses cursos, né, a Verônica Belchior, que, né, é uma pesquisadora aqui do Brasil, ela conversou, foi muito solícita comigo, né, conversou sobre a pesquisa.
ela falou assim, tá colhendo os cafés, tudo, você tá controlando o processamento, mas e a torra? Como que vai ser? Aí eu pensei, como assim, né? Vou torrar o café. Eu achava que torrar café era, vou colocar ele ali em algum lugar e é isso, né? Vai torrar. E ela falou assim, porque a tese dela de doutorado foi sobre isso. Ela falou assim, era bom, se você não quer avaliar perfil de torra, você ter alguém para torrar. Uhum. Eu fiquei nisso, né? Falei isso com a pesquisadora da Embrapa. Ela falou, ó, a gente não tem como pagar ninguém para torrar, aqui não tem ninguém que saiba, porque até o momento lá eles trabalhavam com análise química do café, sem torrar, e ninguém fazia sensorial. Então, eu falei, agora. Tem que buscar onde torrar esse café, né? Comecei. Verônica tinha me passado o telefone de uma pessoa que torrava em Brasília. Acabou, era uma mulher, ela ia torrar, só que acabou que ela teve uma oportunidade, fechou a torrefação e foi embora. E nesse momento eu fiquei órfã, né, de quem ia torrar. Depois que eu fiz um curso de barista, né, foi com a Sulaine também, fiz o curso de barista com ela. E ela usou no curso que eu fiz um café da Civitar. E um dia ela me mandou mensagem, perguntou, posso mandar seu contato para o Fernando da Civitar? Ele está com interesse em fazer pós-graduação. Eu falei de você e ele queria falar com você. Inclusive, eu comentei que você estava precisando de alguém para torrar também. Porque todo mundo que eu conversava na época, eu falava, alguém pode torrar? Porque já estava ali, eu já estava ficando desesperada, né? Falando, e agora? Como que eu vou fazer essa parte, né? Que era a parte principal do meu trabalho. Agora eu tô começando a entender essa história de amor aí. Era a parte principal. Olha só, eu tava esperando tanto a vinda dela pra cá, que eu até quebrei o protocolo aqui. Eu nem servi o café. Nem serviu o café. Peraí, vamos parar aqui, né? Dar um tempinho aqui. Primeiro, eu quero dizer que hoje não fomos nós quem fizemos o café. Foi ela, tá? Quando eu falei pra ela assim, escolhe um café pra gente tomar e tal, vê lá na Civitar, ela falou assim, mas tem como fazer o café lá? Aí eu já joguei essa bola pra ela. Eu falei, tem, você faz. E ela que fez o café aqui pra gente. E eu quero que você fale do café também, tá? Pra gente poder... se quiser deixar para depois, pra gente comentar mais pro final. Mas aí eu preciso te falar, né? Pode pôr café? Claro. Então, vamos lá. Ó, a gente tem outra convidada que tá escondida aqui nos assistindo, a Amanda. A gente expõe as pessoas. Amanda, se quiser um cafezinho, tem pra você aqui também. Tô tranquilo. Tá tranquilo? Obrigada. Então tá bom. A gente vai colocando mais. Obrigada. Então, aí... Eu vou deixar pra falar do café depois. Tá bom. Porque se eu começar a falar desse café... Não é mesmo porque a gente tem que falar, né? Já vai mudar de assunto. Vai falar do produtor e tudo. Mas conta pra gente. Aí tem a Civitar. Aí fui conversar com o Fernando. E ele queria muito fazer o mestrado. Então eu fui na época, eles tinham acabado de fechar. Estavam fechando a cafeteria no Venâncio e estava só na fábrica, né? Eu cheguei lá, ele falou, fim da tarde, assim, eu tava, né, já super cansada, porque professor e tal, eu cheguei. Aí ele falou, não, vamos tomar um café aqui. Ele falou, me explica o que você tá precisando, né? Eu falei, olha, primeira coisa, né, não temos dinheiro para pagar. Para pagar e é mais pedido de um auxílio, um apoio, expliquei, né, que a pesquisa eu trabalhava com 11 variedades de café, 6 arábicas, 5 canéforas que teria que torrar e a torra ia ter que ser padrão para todos, então é diferente do que o mestre de torra hoje faz, ele pega o café, faz vários testes para aproveitar o melhor do café. Claro que seria bom, só que para pesquisa não era o meu objetivo. Então, expliquei. Ele, na hora, ele falou assim, claro, porque é uma honra, né, poder apoiar a pesquisa no Brasil. Hoje é tão difícil ser pesquisador. E a partir disso, a gente começou a conversar mais.
eu comecei a, né, sempre vir aqui para a NASA Norte conversar com ele. Então a gente começou, né, mesmo criar uma relação mesmo antes de ter o Café para Tomar. Essa relação de amizade. Depois nós fizemos um curso, né, de pré-Q Grader, que foi um curso que a gente foi de carro. Então foi em Poços de Caldas, nós viajamos por 11 horas de ida, né, no carro, e 11 de volta, além dos dias que a gente passou lá. Então foi um momento, eu acredito, para mim foi o momento mais que a gente se aproximou bastante nessas 22 horas aí de carro de ida e volta. Foi quando a gente amadureceu a ideia da escola. Então, foram muitas conversas, a gente fez curso lá, né, mais da parte do sensorial. E, então, quando a gente voltou... essa jornada, assim, né, porque tem sido uma trajetória muito legal, muito parceira. Eu vejo, quando eu vi vocês dois, assim, a gente sente que existe ali uma conexão, uma parceria muito grande, né? E então, depois disso, assim, foi além de... Peguei meus cafés e levei para o Fernando torrar. Então, nossa relação em relação ao café começou a se tornar, assim, a amizade e tudo que a gente podia fazer junto para crescer, tudo que eu podia fazer ali para ele, para apoiar. Então, às vezes, ele precisava, será que tem como fazer uma análise química de algum café? Eu já coloquei nas minhas amostras, né, a minha orientadora, que é a doutora Sônia da Embrapa, né, Cerrados, ela também, né, teve esse contato, todo mundo conheceu o Fernando, para que a gente pudesse estabelecer uma parceria mesmo na parte sensorial. O Fernando, ele me cedeu muitos cafés, né, ele dava mesmo para fazer um treinamento do pessoal lá da Embrapa, que a gente fez um treinamento para sensorial. Então, foi estabelecer uma parceria. Então, a gente está ali desde fim de 2018, 2019 até agora, com esse contato. E amadurecemos essa ideia da escola em 2020, mais ou menos. E aí, depois disso, a gente começou, né, os cursos, não tinha cafeteria ainda. O início dos cursos, o primeiro curso foi David Barista. Não tinha televisão lá, eu levava a televisão da minha casa. Era muito divertido e hoje a gente tem muito orgulho. Então, acho que quando as pessoas veem a nossa relação, é muito disso, porque foi uma parceria assim. Não, Laura, vai ser no sábado, domingo, o dia inteiro. Eu falava, tranquilo, acordava cedo, saía de Águas Claras, vinha pra cá com a TV, dentro do carro, a gente colocava, ficava o dia inteiro com ele, né? Então, depois eu fiz vários cursos de baristas como ajudante, porque eu admiro muito. Nunca fui barista, nunca fiquei ali atrás da máquina, mas acho apesar de ter feito o curso, né? Apesar de ter feito curso, fiz com a Solar a primeira vez, depois fiz outros cursos. Às vezes muitas vezes não é o objetivo final, né? É porque faz parte de todo um aprendizado. É maravilhoso, viu? Bom demais. Que café maravilhoso. Depois você vai falar dele pra gente. Eu acho interessante você falar isso, dessa parceria com o Civitar, porque assim, muitas pessoas acompanham, né, as redes sociais, vão até lá, vem uma cafeteria bonitinha, bem montada, movimentada, né? Eu já tive a oportunidade de ir lá durante a semana, sábado, né, domingo. Então assim, a gente vê que realmente a gente encontra o Café Civitar em vários lugares. Então a gente vê até onde chegou, não aonde se vai chegar ainda, mas até onde chegou. E é importante a gente ver que nada é assim, né? Num estalar de dedos. Tudo é um processo, uma caminhada, as dificuldades, a luta, esse negócio perrengue, né? A gente fala perrengue, você ter que enfiar uma TV dentro do carro, levar, passar o seu final de semana inteiro ministrando um curso. Então, assim, é difícil para quem empreende, para quem tem um sonho e de repente não tem um aporte assim, né, inicial e precisa ir construindo. Mas no final, aquilo que você conquista te dá um orgulho tão grande, né? É você olhar e falar, não, é isso, é rir lá de trás. Você lembra de você séria lá, pegando a TV, botando no carro, e hoje você ri disso, porque valeu a pena, né? Demais. E foi assim, a gente
Porque é isso, as pessoas olham, elas veem, a gente posta o bonito. Enfim, o que a gente fez para construir, para chegar até ali, ninguém tá vendo, né? Essa parte. Então, foi uma construção. E nessa construção foi até o momento que o Fernando falou: poxa, Lori, vamos fazer um curso de análise sensorial. E eu pensava assim, falei, poxa, eu não me sentia muito dentro disso, assim. Eu falava, poxa, eu não sei se eu consigo dar um curso de análise sensorial de café, porque eu sentia assim, eu pesquisava, mas eu não tinha aquela ideia, eu não tenho nenhuma certificação, mas eu estava treinando pessoas para provar café, percepção sensorial, e eu não sentia muita segurança nisso. Fernando, não, vai amadurecendo, tanto que eu demorei um pouquinho para entrar ali com o primeiro curso de sensorial. Ele falou, vai planejando tudo, pensa uma ementa. Como eu sou professora, pensa em ementa do curso. Faz um plano de aula aí do seu curso, do que você gostaria de falar. E a gente amadurece a ideia junto. E eu olhava assim, porque quando você admira, né, admiro muito a Verônica, eu falava, poxa, mas... aí a gente pensa, será que estou entrando no espaço que já foi conquistado de uma pessoa? Mas aí eu falei, não, vou pensar um dia, assim, sentada, é até errado, mas eu tava numa reunião. E... reunião de planejamento pedagógico. O físico tá. Tava lá e vendo o pessoal falando de planejamento pedagógico, eu peguei a folhinha da pauta, virei assim, e comecei a fazer o esboço, né, do que eu gostaria de falar, porque naquele momento veio a ideia, você tem que ir mesmo. E eu fiz o esboço e pensei, falei, no meu curso eu quero abordar o histórico do sensorial, porque eu comecei na análise sensorial não do fim para o início, né, que é o que eu falo, as pessoas começam prova sem saber como que analisa sensorialmente, e depois tenta ir buscar o conhecimento, e eu via muito isso no café, quando eu comecei a frequentar a cafeteria. As pessoas não sabiam direito o que era análise sensorial, mas falavam que estavam fazendo análise sensorial. E eu olhava e falava, não estão. E aí eu falei, não, Nando, então eu vou fazer no sentido de tentar aproximar o curso C, não só para pessoas que já entendem de café, mas para que sejam consumidores que olham para um pacote de café e falam, poxa, eu vou pagar 40, 50, hoje R$80 em um café. Eu entendo o valor disso, né? Passa a ser eu assim. Tô bebendo café e eu tô falando, poxa, realmente é uma experiência sensorial que eu tô tendo aqui. E eu estudava isso com alimento, então se a pessoa gosta ou não gosta, esse produto tem qualidade ou não, isso que é importante. Então eu fui montando o curso pensando dessa forma, e em disciplinas eu já, era como assim, eu já abordava isso, já falava isso todo semestre para os alunos, e pensei, falei, poxa, mas será que as pessoas vão me olhar e falar, a Lorena não entende de sensorial, a gente, né, consegue aprender com ela, né? Diferente de sair de uma sala de aula e dar um curso para um público que você não sabe quem é. Porque se eu estou ali dando aula para pessoal de gastronomia, para pessoal de nutrição, eu sei o objetivo que eles têm ali. Ali não. Um curso são pessoas diversas, e eu conheço o pessoal na hora que eu começo o curso. E eu senti muito isso, porque eu fiz curso com ela. E assim, a minha opinião, né? Não é fácil, porque você ali, realmente, você tem vários assuntos, você precisa demonstrar um conhecimento em relação não só ao sensorial, mas em relação ao próprio café. E ali vem perguntas assim de todos os lados, assim, as mais diferenciadas. Apesar de o curso ser de análise sensorial, né, mas você recebe ali um bombardeio de questionamentos. E eu vi que você tinha divulgado um curso que você tinha dado anteriormente, você colocou lá curso com baristas, tinha gente ali do meio. No que eu fiz, não só tinha uma barista, eu acho que, né? Inclusive teve uma coisa engraçada. Tinha produtor, né? Tinha produtor, mas achei muito engraçada aquela colocação daquele casal, que acontece muito isso. Ela disse assim, meu marido é apaixonado por café, e toda vez que ele faz um café, ele... E aí, o que você sentiu desse café? Muito bom, muito bom. Eu só sei falar muito bom, e eu quero aprender
a falar algo diferente, né? Então eu preciso sentir para poder me expressar. E então, assim, aquela turma realmente eram pessoas que queriam entender melhor, né? Para poder ter uma experiência numa cafeteria ou em qualquer outro lugar e realmente sentir, né? Ter esse você chama muito de sensorial porque, né, entra todos os elementos ali. Eu, como eu sou da área de humanas, né, eu falo uma sinestesia muito louca, né? Porque você mistura todos os seus sentidos ali, né? Então, assim, é muito importante isso. Eu passei a observar mais o café na minha boca quando você, inclusive assim, eu já tinha ouvido falar nisso, mas quando você reforçou, você tem que se concentrar na bebida, você tem que parar tudo e entender o que você está ali, o que está na sua boca, né? Então, não é algo que você tem que fazer automaticamente, misturar um monte de coisa que você está comendo com aquilo que você está bebendo, né? Então, isso vem muito da minha parte da nutrição, que estudar o alimento e ensinar, entre aspas, ensinar todo mundo sabe comer, né? Uhum. Mas eu digo ensinar como você vai aproveitar melhor do alimento e da bebida. Então eu falei pro café, eu quero trazer essa mesma experiência, porque o café todo mundo consome, né? Acorda, consome café, independente da forma que cada um tem o acesso ao café. Mas eu falei, eu preciso trazer isso de uma forma diferente. Então, eu preciso que todo mundo preste atenção no que está consumindo. No alimento é isso. Quem já foi nutricionista, já assistiu alguma coisa, médico, as pessoas falam, você tem que prestar atenção no seu alimento. Então, mesmo porque a nossa introdução alimentar, né? exato. Ela é assim, ela é gradativa, é um alimento, depois o outro, para você identificar, né? Estimular o paladar. Então, como que se eu faço tudo automático, se eu estou consumindo um alimento, vendo TV, e aí está muito relacionado com uma coisa mais humana, essa parte, quem estuda essa parte mais sociológica da sociedade. Então, eu falei, mas isso traz para o café. Como que eu percebo se eu quero... Por isso que assim, o curso ele é sempre, a ementa é sempre a mesma, mas a forma de conduzir eu determino na hora que eu conheço todo mundo que está ali no curso. Já tem esse insight que você tem que ter diante da turma que chegou ali para você, né? Porque se as pessoas são mais treinadas, estão acostumadas a provar café, eu já posso conduzir de uma forma um pouco diferente. Se as pessoas são mais consumidores, eles querem um outro tipo de experiência, um outro tipo de aprendizado. Porque quando a pessoa já é ali barista, normalmente ele quer algo mais profissionalizante. Com certeza. Então, eu pensei, poxa, eu vou tentar fazer algo com que as pessoas façam assim. Poxa, eu tô tomando esse café. Que café é esse? Ao invés de só falar assim, o alimento, você conhece, é orgânico, conhece o produtor, vamos consumir assim, o café também, porque o café é um alimento. Então eu tentei inserir isso no curso e uma forma de ser assim, o curso mais a minha cara, porque antes eu ficava me cobrando, poxa, mas eu tenho que ser expert, eu tenho que fazer o cupping, que é a forma que pessoas experts provam café. E foi esse conflito. Então, quando eu fiz a ementa, eu falei pro Nando, poxa, Nando, eu pensei assim, e eu não queria fazer cupping, eu queria que as pessoas provassem o café na xícara. E ele falou, Laura, não sei. Até hoje a gente debate sobre isso, de introduzir o cupping. E aí é um projeto de fazer um curso como se fosse mais avançado para introduzir isso. E às vezes pessoas que já estão mais acostumadas, conseguem fazer o cupping e tudo, mas eu falei, eu não acho que se aproxima, e o café ele é para aproximar, né? Afinal, historicamente o café aproxima, o café é para acolher, para você sentar, que seja no fim da tarde ou no café da manhã, isso ser acolhedor. Isso é um momento de você prestar atenção naquilo que você está consumindo e aprender que eu tenho que consumir de forma saudável, é a parte da nutrição. Então, o que é saudável? Pegar um café, colocar um monte de açúcar e consumir, colocar adoçante? Então, isso não é. E aí é muito além, né? Você pensar o café especial, comparar com o tradicional,
além de todo o processo produtivo, de colheita, seleção, pós-colheita, até chegar na torra, moagem, para vender para o consumidor, tem uma diferença enorme disso. Muita. Eu falo aqui que as pessoas precisam ouvir e visualizar isso, né? Tem muitos vídeos no YouTube que mostram todo esse processo, toda essa cadeia. Não é fácil. E as pessoas não entendem. Não entendem. Então a pessoa olha, poxa, mas 250 gramas não dá para nada. E eu comecei a levar muito essa parte para os meus alunos. Que eu falei, a única forma que eu tenho de trabalhar isso, de levar um pouco esse mundo, é trabalhar. Então, às vezes, eu levo café e faço na aula para o pessoal provar. Então, por quê? Porque eu vejo que é um mundo... Porque às vezes a gente vive numa bolha. A minha bolha hoje é uma bolha de pessoas que todo mundo consome café especial. Exatamente. Diariamente. Então... Tem gente que não sabe nem que existe, né? Acha que café especial é um café diferente, mas... É um café que é como se fosse a gourmetização. É. Mas não é um café que é gourmet porque eu estou dizendo que ele é especial. Ele é especial por causa de todo um processo produtivo. Uhum. E eu tento levar, e é isso. Numa sala de 30, 40 alunos, nenhum nunca ter tido contato, sabe, com um café especial. E ter gente que falou já, mas eu já até trabalhei, meu pai já plantou café e tudo, mas para a ideia de vender o café tradicional, né, o commodity ali, e não ter a ideia do que é um café especial. Então, que é algo que a gente... é uma luta, né? E que assim, no primeiro momento, né, que um aluno seu, por exemplo, degusta um café especial, ele nunca tomou. A reação dele é essa reação de achar que o café é fraco, é aguado, porque é muito difícil você tomar o café especial pela primeira vez e entender, né, os sensoriais e tudo mais. Então, você sai de um café super torrado, queimado, né, tá acostumado com aquele café forte, amargo, e cai numa xícara assim, é complicado, né? Assim, até você realmente tem que fazer todo um trabalho. Sim. Assim, 99,9% bebe e, assim, acho que com medo de me deixar chateada, fala assim, achei meio fraco, né, professora, esse café. Eu gosto dele um pouquinho mais forte. Eu explico, falo, esse café ele não vai ficar mais forte. Ele não vai ficar amargo. Ele é um café, você tá vendo aqui? Eu tô te mostrando que é o grão que eu estou moendo, aquele que você já compra moído. Tem outras coisas. Eu tento explicar. Já teve aula que teve aluno que falou assim, eu ainda gosto um pouco mais do outro. E teve aluno que, quando bebia, falava assim, nossa, que delícia, é diferente. Esse dá para tomar sem açúcar. Então, eu escutei muito isso. E já teve aluno que, depois que provou, começou a buscar, me pedir opiniões de onde que poderia tomar cafés nesse mesmo estilo. É claro que os principais comentários depois, de quem gosta mesmo e vai, é que é difícil a questão de acesso por conta do preço, né? Que a gente sabe que ainda é complexo porque afasta muito, não é todo mundo que consegue comprar o café especial. Assim, a gente ainda consegue ter mais acesso a esses gourmets, dessas grandes empresas, que já é um passo para você conhecer um café de maior qualidade. Eu estava conversando com o Rodrigo da Nero Café e eu questionei, eu falei assim, eu pergunto, no papo veio à tona essa questão do café ser vendido em outros lugares, né? E aí ele falou assim para mim, uma vez eu tentei colocar o meu café numa rede de supermercado local, né? Nada muito extenso. E realmente existe isso, porque o café, você tem que prestar atenção na data da torra, né? Ele vai perdendo. E você coloca um café desse na prateleira, se ele não tiver saída, já é outra coisa, não é mais o mesmo café, né? Então, é gostoso você realmente comprar aquele café, consumir,
né? Depois ir buscar um outro para experimentar e geralmente a gente faz isso nas cafeterias, né? Onde tem torrefação e tudo mais. Aqui em Brasília hoje a gente consegue muito fazer isso. Em Goiânia, eu lembro quando eu mudei de Goiânia para cá, isso não existia. Quando eu mudei para cá, a primeira cafeteria que eu fui, acho que assim, talvez 90% do pessoal aqui de Brasília de café especial foi o Ernesto. Uhum. E assim, ambiente lindo, tudo. E foi a primeira vez, assim, que eu falei numa cafeteria, feito por um barista, porque eu tinha feito em casa, assim, comprava nem tinha moedor. E aí eu provei e falei, poxa, que legal. Eu gostava de ir lá, eu fui sabendo que existiam outros locais. E aí é isso, a gente vai buscando outros locais. Hoje aqui tem... Nossa, Brasília, Em Goiânia, na época, assim, não tinha, nessa época que eu mudei pra cá, um pouco depois que eu descobri, né, o Ernesto. E hoje tem poucos, mas quando eu vou pra lá, eu às vezes sinto um pouco de falta, assim, de pensar, porque eu gosto de sair pra tomar café, então... Também. Eu falei outro dia aqui, eu falei, meu rolê preferido hoje é sair pra tomar café. Não quero balada, eu não quero nada, eu quero sair pra tomar café, sentar e ficar tomando cafezinho. Gente, é bom demais. Então, eu sinto falta, porque isso é um café de qualidade. E aí o pessoal fala, Lorena, tá chato. Ou eu viajo, eu levo agora. Eu levo pra Goiânia, eu levo pra casa do meu pai, fiquei lá. Levei e todo dia eu acordava, fazia o café e tudo. Aí todo mundo fala, esse aqui é o café da Lorena. Esse café é diferente. Não, e assim, tudo bem, né? Se tem gente que não gosta, é que a gente fala, às vezes assim, você vem lá daquela cultura da casa da avó, que a avó coava num coador de pano, tacava açúcar e tal. Tudo bem, né? Aquela coisa da cultura lá de trás. Mas a gente busca assim, poxa, né? Experimenta, prova. Então, eu não vejo problemas assim se você está na sua família e tem uma outra pessoa que não quer consumir, tudo bem. Mas aí a gente leva, né? É igual adoçar. Meu pai adora adoçar. Ele dá o primeiro gole sem adoçar e aí depois ele adoça um pouco. Uhum. Tudo bem, é o costume dele, ele gosta de coisinhas mais doces. Então, eu não vou... só de já levar um café diferente, já introduzir isso para as pessoas mostrar o que é um café mesmo, eu já fico mais satisfeita. Então, se chega alguém que nunca provou, a gente já mostrar isso já me dá eu já falo, poxa, já consegui colocar ali uma sementinha para mostrar, poxa, olha, isso é café. Igual o alimento, olha, isso aqui é um alimento que é orgânico, tem diferença de sabor, tem diferença nutricional, tem diferença... Toda a parte sensorial muda, além da parte nutricional. Então, E falando dessa parte de alimento, você assim, você é curiosa na culinária, né, na gastronomia, com o ingrediente café? Você assim, estudou, você já se audaciou em casa para fazer, ou você vai e quando você prova, você tem também essa análise, né? Na hora que você está comendo alguma coisa que tenha café, porque o café ele não está só no doce, né? Ele pode estar no salgado também, né? Sim, é engraçado essa história. Quando eu fiz gastronomia, eu ainda não tinha... Aqui em Brasília já tinha uns cafés especiais, mas eu ainda não tinha muito acesso a essa questão de café especial. Trabalhava sensorial de outra forma. E no meu trabalho final da gastronomia, a gente ia fazer um jantar. E a sobremesa, que a gente escolheu foi um tiramisu. Uhum. Só que a gente fez uma modificação... e aí eu fiz um tiramisu de queijo Minas com cupuaçu, né, transformando, porque ao invés de ser o creme mascarpone, a gente abrasileirou a receita, né? Uhum. A gente fez um creme de queijo, um creme de cupuaçu e a base, né, que é o biscoito, né, biscoito champanhe, com a calda de licor de café. E aí essa calda com licor de café, normalmente ela é feita com café, ou licor, e café solúvel, a maioria das receitas. E eu falava, poxa, mas que, né,
Ok. Aí o que eu fiz de modificação, eu falei, já vou fazer o biscoito champanhe de café. E aí, porque o marcante do tiramisu é você ter também o gosto do café. Uhum. E eu pensava assim, eu não pensava que o café ali tinha que ser de qualidade. Então, e em culinária, quando a gente começa a estudar, a maioria das receitas, as pessoas usam muito café solúvel. Eu vou te falar depois sobre isso. O café solúvel, ele vai dar um sabor mais forte. Uhum. Quando se você coar um café, ele já não dá, a não ser que você consiga fazer um expresso, né, em casa, para adicionar numa receita. Mas o café solúvel, ele, por exemplo, se eu quero fazer uma ganache de café, se você faz com café coado ou até com café expresso, o sabor de café ele fica muito sutil. Uhum. Então, o pessoal apela para o café solúvel. Café solúvel, na sua grande parte, ele tem parte de café canéfora, até pela característica química para eu conseguir obter o café solúvel. Mas hoje a gente tem café solúvel que é 100% arábica, mas mesmo assim é muito diferente. Eu tomei um no avião. Eu peguei o pacotinho assim, olhei lá, tava assim, 100% arábica. Aí eu falei assim, ai meu Deus, que medo. Aí eu tava louca, eu tava morrendo de sono. Eu falei assim, não, né, a gente tem que experimentar. Aí eu peguei e coloquei, Deus, até fiz um videozinho, socorro, Deus. Mas assim, o café solúvel, quando você mistura, por exemplo, em preparações doces, com açúcar, você sente aquele gostinho, tipo, fundinho de café, que é o que todo mundo está acostumado, que é aquele gostinho do café, não fica amargo porque tem o doce ali, que vai mascarar isso, então, ok. A diferença é que eu gosto muito mais de preparações doces. Então, em salgados eu acho que eu nunca fiz nada salgado com café. Aqui no papo aqui, eu vi que tipo, você pega uma carne e aí você faz uma farofinha de café como se fosse quando você salga a carne e coloca pra assar, diz que fica maravilhoso. Eu fiquei curiosa, assim, eu falei, sério? Mas legal. O pó ou o café? Não, o café na moagem mais grossa, né? Sei, entendi. Como se fosse um grão só quebrado mesmo, textura de sal. É como se você fosse salgar a carne, mas aí você joga e fica aquela crosta. Vou fazer. Interessante, né? Porque o café vai caramelizar mais ali ainda. E pudim, né? Pudim de café. Só que pra fazer pudim de café sem ser com café solúvel, tem que ser com expresso. E o tiramisu ficou bom? O tiramisu ficou uma delícia. Minha irmã, ela é a pessoa mais fã de tiramisu tradicional. Uhum. E ela era meu parâmetro, né? Eu fazia e ela provava e ela ainda gosta mais do tradicional, né? Mas ela gostou tanto do outro. E aí eu fazia, né? A gente dividia, eu fazia o biscoito todo do zero, biscoito de champanhe saborizado de café. É difícil fazer biscoito de champanhe, ainda mais de café. E aí porque a minha parte, né, mais que eu sempre gostei na gastronomia foi a confeitaria. Então eu ia mais, por isso que eu eu fiquei falando aqui, pensando em coisa salgada. Não, bebida sim, mas coisas tipo bebidas que se mistura café, né? Então. Ai, fica delícia. A Mari Mesquita, na época que ela estava treinando pro campeonato, aí bebi muita coisa que ela fez com café. A própria cerveja, né? Que é muito comum. Então, com isso, realmente dá pra. A gente consegue ver que o café ali, ele traz um sabor. Pode ser mais sutil. Quando a cerveja, principalmente, porque se mistura muito com o cacau, quando é cerveja escura, o café fica muito sutil. Mas se você usa um café de qualidade para uma bebida, fica diferente. Então, se você pega um café tradicional e pega um café de qualidade e o sabor fica totalmente diferente. Então, a utilização do café tem que ser... Eu vou entrevistar um mestre cervejeiro aqui, em breve. Ah, que legal. Tá na minha pauta. Mas queria te contar uma coisa que eu fiz no final de semana passado. Eu tava em casa, eu falei assim, eu vou inventar aqui alguma coisa com café. Aí, vou fazer o doce mais fácil que existe no mundo, né? Uma mousse. Aí peguei e comecei a olhar algumas receitas e tal, todas com café solúvel, né? Aí eu falei assim, eu não vou fazer com café solúvel, eu vou fazer com o café especial.
Aí, olha só. Aí, tá. Coloquei lá e tal, fiz o café. E aí, coloquei o café. Aí ficou mole, né? Ficou bem mole. Aí eu falei assim, ferrou, não vai dar certo isso daqui, mas paciência, né? Então tá, coloquei na geladeira. E ficou aerado. Ficou muito gostoso, sabe? E ficou um sabor assim, bem, não ficou absurdamente, mas ficou marcante, ficou gostoso, né? E aí o creme de leite dá aquela suavizada e tal. E deu super certo. E aí eu fiz a receita gravando, eu fiquei tão assim, porque eu falei, poxa, gravei passo a passo, o negócio não vou nem... Vou nem poder postar no fim Não. que deu certo. Deu certo, a gente vai depois colocar. Ficou bem legal. O café, eu pensando assim, sem ser o expresso, eu acho que o café feito numa moca ou numa prensa, você consegue ter talvez ali mais os óleos essenciais, deixa mais encorpado, deu um sabor melhor. Eu fiz na prensa, lá em casa. Mas fazer um coado ali no filtro, acho que não vai dar sabor, não. Olha só, eu separei 2 frases aqui de 2 pessoas que te descreveram. Ai, meu Deus. Eu achei muito legal. E eu falei assim, não, eu tenho que lembrá-la disso aqui. Uma falou assim, melhor pessoa sensorial do café. Olha só, hein? Legal. Que legal. E a outra, que você conhece, falou assim, caputineira sensorialística. Eu achei demais isso. Essa sou eu mesmo. Porque você, assim, primeiro, assim, achei muito legal, assim, como as pessoas te veem, né? Isso é gratificante demais. Sim. E segundo, porque, assim, você declarou que você ama cappuccino, né? Sim, cappuccino é a minha paixão. E aí, quando eu li essa frase, eu falei, com certeza. Essa sou eu. Eu falo, eu estou acho que se eu olhar ali, desde 2017, olha só. Até antes de começar a ter uma relação maior com o café, provando cappuccinos por aí e tendo essa relação. Eu comecei minha relação mais assim com o cappuccino quando tinha o seu Patrício, que era do Fabrício. Eu gostava muito, o barista de lá, eu gostava muito do cappuccino que ele fazia. E aí eu saía bebendo cappuccino em todos os lugares, então... E o que tem que ter um cappuccino bom hoje? Um café bom para ter uma boa extração de expresso e um leite de qualidade vaporizado no ponto certo. E aí ele tem que ficar cremoso. Nem precisa ter uma latte art, apesar de jamais. E não saber fazer, mas eu tenho. Mas ele tem que ser cremoso, não dá pra... Porque às vezes a pessoa até faz o desenho, mas não tá cremoso. O leite tem que ficar cremoso, temperatura certa. Tem toda uma parte química ali em relação a isso, para a parte sensorial ficar boa. Então o leite ele fica bem docinho e o café bem extraído vai só deixar esse cappuccino melhor. E o cappuccino melhor é esse, né? Eu tava falando outro dia que tem gente que taca Nutella, taca chocolate, taca um monte de coisa no cappuccino, não deixou, já não é mais cappuccino. O pessoal fala cappuccino com canela, com chocolate, eu falo, não, cappuccino tradicional. Mas o tradicional brasileiro sempre tem alguma coisa, né? E aí o cappuccino, o pessoal fala, é o italiano, né? Quando tem muitas bebidas. Especiarias e não sei o quê, né? Aí coloca canela, chocolate, vai tudo, né? E o café fica, ele é só mais um ingrediente, né? Ali naquele meio. Então, mas eu gosto. Teve uma época que eu tava tão assim com o cappuccino que eu chegava, antes de pedir o cappuccino, eu pedi um expresso. Se o expresso tivesse ruim, eu não pedi o cappuccino. Eu falava, o cappuccino vai dar. Mas aí eu começou a ficar muito caro, sabe? Aí eu parei de pedir o expresso antes. Mas o cappuccino ele tem que estar ali, tem que estar cremosinho. O pessoal fala, todas as fotos que você posta dos cappuccinos, todos foram gostosos? Eu falo, não, nem todos. Mas eu não me propus a ficar analisando de todos os locais que eu fui, mas você já passou perrengue, que eu sei. Há muitos. Né? Perrengue de chegar assim e fazer um pedido, e o pedido vem, não é isso, e vai, e volta.
Não assim com arrogância, porque você tá longe disso, mas de exigir aquilo que prometeram ali na hora que você fez a escolha, Sim. né? Se eu falo que eu quero um café especial, eu tô esperando um café 100% arábica, porque afinal é a definição. Se eu peço um cappuccino e falo que é um cappuccino só o café com leite vaporizado, eu não quero que venha cobertura em cima. Porque às vezes o pessoal faz assim, não sei se você já viu, e coloca aquela cobertura pra fazer um desenho, fica bonitinho, fica só que interfere no gosto, né? Uhum. E aí parece chatice já. Mas é porque Não, não mas é eu o sei o que você tá falando. Eu sei o que você tá falando. Mas é porque é isso, tem que ser. E é isso, eu amo cappuccino, isso é verdade. Todo mundo, eu já chego, quem me conhece Gente, já sabe que eu vou pedir um cappuccino. É muito louco isso. É engraçado, eu não Caputineira sabia. sensorialística. Quero saber quem falou. Foi o Nando. Foi ele. Sabia. Ele não mudou Tem meu uma nome também, marcação não. lá que ele colocou. Eu olhei assim, eu falei, nossa, gente, é muita criatividade. Parabéns. Eu achei fantástico isso aqui. É, ele falava que ia divulgar o curso de Lorena Sensitiva. Aí eu falava, não, Fernanda. Sensitiva. Fica parecendo aquela coisa de mãe de nada. Porque tem muita gente que já foi no curso e fala assim, ai, mas é muito difícil, parece que eu não tô sentindo nada disso que você falou. Eu já ouvi muitos, não tô sentindo, não, pra mim não faz sentido. E a gente tem que explicar, porque sensorial não é, eu vou lá, fiz o curso e vou sair sabendo sentir sensorial de tudo, porque primeiro você tem que criar referência. Na verdade, a gente sai de lá meio atordoado, né? Porque a gente prova o café, muitos estímulos. Aquela caixa que você tem ali parece Nárnia. Gente, ali é a roda de sabor, é parte da roda de sabores, Sim. né? Não tem tudo ali, tem? O Lenê não tem tudo. Não, O Lenê do café não tem tudo. Ele tem uma parte de... E ali é muito mais pra você ir treinando e ir criando referências. Uhum. Porque pra você provar e saber o que tem, você tem que ter a referência. Então, o Lenê, a ideia é você ir criando referências e com alimentos também. Só que para criar referência com alimento, eu tenho que saber como que ele é in natura, eu tenho que cheirar, eu tenho que provar, senão eu não consigo criar essa referência. E sensorial, o pessoal acha que... Por que sai atordoado? Porque sensorial cansa. Você tá mexendo... É aquilo, toda a resposta sensorial, ela é neuronal, ela é cerebral. Então você cansa mesmo, é cansativo, porque é a mente que tá tendo que trabalhar. Aroma, você tem que sentir e lá lembrar de onde você sentiu isso. Eu até coloquei aqui, né, quando eu estava dando uma olhada, que você capta os estímulos, leva para o sistema nervoso, né? Sim. E aí eles são distribuídos e aí que você vai sentir, as sensações vão ser realizadas, né? Sim. Então, assim, é realmente cansativo, porque você tem que fazer a conexão do sabor, né? Quando vem o alimentinho ali, né? Das provinhas. Eu tô falando assim de uma forma bem leiga. É o olfato, né? E depois você buscar tudo isso no café que você tá tomando. Nossa, Por isso que tem coisa que é bom a gente provar de olho fechado. Porque é a mesma coisa de chegar em um ambiente com muitas cores e ficar o dia inteiro com aquele estímulo, você sai cansado, porque é um estímulo que seu cérebro fica o tempo inteiro tendo que formar aquelas cores, tendo que formar imagens, tendo que formar formatos para te dar a resposta para você saber o que é aquilo. Olfato é a mesma coisa, audição é a mesma coisa. Então, a sensorial, a gente tem que isolar. Então, o olfato, eu digo que o olfato é o que mais cansa. E inclusive, ele é o que satura mais rápido. Então, a gente cansa porque o olfato a gente demora mais para identificar. O nosso olfato ele é muito afetivo. Então, que delícia, me lembra tal coisa. E aí, quando você vai para falar, não, tá ok, mas o que é isso? Esse cheiro é de quê? É de chocolate? É de baunilha? E aí a gente tem que ficar mandando, são muitos estímulos que a gente vai mandar para tentar
ter essa informação, conseguir verbalizar. Que aí todo mundo, né, eu gosto muito de assistir o Comportamento na Hora do Nenê, que fica todo mundo, prova, fica todo mundo assim, ó. Eu sei o que é, mas não tá saindo, tá na ponta da minha língua. Eu ainda fiquei assim, gente, isso é baunilha? Isso aqui... Aí você fica naquela dúvida, né? Porque muitas sensações te confundem ali, porque elas são muito próximas, né? Sim. E aí... E a gente fica inseguro também na hora de... Não tava assim... Tem hora que dá tela assim que você fala, ai meu Deus, não sei. É muito engraçado isso. Isso está relacionado com o nosso aprendizado. E é de novo, né? A parte ali, tanto de provar a parte da gastronomia, como que a gente constrói aqui nosso paladar. E aí, regiões do Brasil, cada um construiu de um jeito. E como que eu construo a minha relação com o alimento. Então, isso vai influenciar. Se eu sou uma pessoa extremamente restritiva, eu não vou conseguir ter uma boa sensibilidade. Então, o café, ele é isso. Mas é aquilo, né? O café, ele é tudo isso que a gente vai fazer isso diariamente. Então, todo dia eu provo, todo mundo fala, todo dia você prova café e fica pensando no sensorial. Eu falo, não, porque isso é cansativo. Então, eu quero provar algo. É igual você sai pra comer, pra se divertir. Eu vou provar para ficar bem. É igual quando a pessoa é psicóloga, que as pessoas perguntam, você fica analisando as pessoas o tempo inteiro? Não, porque deve ser cansativo também, né? O psicólogo ficar olhando e analisando. Então, eu não estou analisando o tempo inteiro a comida que eu estou comendo, se está crocante, se está não sei o quê. Aí as pessoas, mas eu nem gosto de fazer café pra você. Eu falo, pode fazer, se estiver ruim, eu não vou beber. Brincadeira, Não, mas é isso, né? Você bebe o café, você fala assim, você tá numa cafeteria com uma amiga, batendo um papo e tal, você tomou um café, pô, tá gostoso, tá bom? Sim, tá bom. Você não tem que ficar ali, ai, o aroma, o corpo, ou não sei o que, né? Senão você pira. Não tem. Quando eu pego, tipo, ou eu compro um café, assim, nunca provei. Às vezes, a primeira vez que eu vou provar, eu provo tentando prestar atenção, realmente, na parte sensorial, o que ele tem, o que não tem. E depois ir sentir, poxa, eu gostei, não gostei, poxa, então acho que eu não gosto muito disso no café. Até para o meu perfil do que eu vou comprar ou não. Então, é mais assim. Eu acho que a ideia de quem faz o curso como consumidor de análise sensorial é essa ideia de entender, poxa, eu consigo perceber isso. E lá no final, quando prova vários cafés, começa a entender. Então eu acho que eu não gosto muito de um café muito ácido. Então isso é para você continuar o seu consumo da forma do que te agrada e do que não te agrada. Eu já gosto de um café com uma acidezinha, assim, eu gosto, acho bom. Esse café tem, acidez tem. E assim, no curso você fala sobre amargor, sobre aroma, acidez, doçura, corpo. Eu acho que todos esses conceitos e essas correlações, elas vão sendo aprendidas à medida que você vai realmente. Quem puder fazer um curso, ótimo, né? Ler e ir, né, aos pouquinhos. É mais difícil. Eu acho que o curso ajuda muito, né? Porque você tem que saber onde você vai ler. Então, fonte tem... Onde eu vou estudar isso? Hoje tem sites que são muito bons, hoje o Instagram te traz muita informação, mas nem tudo são informações que são verdadeiras. Então, e eu sei que nem todo mundo vai lá e buscar um artigo científico para ler, para falar, é assim que tem que acontecer. Então, assim, a gente tem que tentar, uma ideia, depois que eu terminar o doutorado, produzir mais conteúdo, igual o seu conteúdo, você traz um conteúdo de uma forma para que todo mundo entenda aquilo ali que você está fazendo. Então, poxa, é um café especial, é uma cafeteria de café especial, mas olha que legal, olha o que tem, o ambiente, porque a nossa construção do café, ela depende de toda essa parte social. É o cenário que envolve o café também, né? E a ideia, né, de você construir isso é muito legal. Eu não sou muito boa para conteúdos de redes sociais, e eu fico muito pensando, eu tenho muito isso mas as pessoas sabem disso já.
Porque é como se eu já internalizasse de como eu sei, eu acho muito simples e eu não preciso... Todo mundo já sabe disso, né? Eu não vou ficar repetindo informações. E nem sempre é assim. Não é. Mas tem muita gente assim, é porque tem pessoas, eu vejo assim que hoje no mundo do café especial, nessas redes sociais, cada um tem um perfil, né? Uma performance. Alguns são engraçados, outros são antipáticos, outros são mais informativos, outros são muito metódicos, né? No passo a passo, naquela coisa. Então, assim, tem muita gente falando de café, mas nem todo mundo tem conhecimento e autoridade. Eu acho que tem muito essa questão de ser instagramável, né? O que chama a atenção. Mas a gente tem que observar o conteúdo, a informação. Porque não basta você chegar lá, fazer uma graça e tal, né? Então você tem que ver o que você está transmitindo ali para quem está te assistindo. Eu acho uma responsabilidade muito grande isso. Sim. Né? E eu tenho essa mistura, né? Hoje a mistura das minhas relações sociais são pessoas que trabalham com gastronomia, nutricionistas, professores de nutrição e de gastronomia e a galera toda agora do café, né? Então eu vejo muito a parte de nutrição, muitos amigos que atendem, o pessoal começa a falar de café. Ah, o composto tal que tem no café, antioxidante, faz bem. E aí eu olho aquilo, eu falo, sim, faz bem, mas esse composto que é antioxidante, ele tem muito mais em café de baixa qualidade. Então, e aí assim, uma vez eu falei, vou comentar aqui na foto do meu amigo. Só que assim... aí eu amigo. Aí eu falo, ele é nutricionista e ele foi professor junto comigo. Aí eu falo, não sei. Porque às vezes aí você tem que estar ali, porque você tem que interagir até elucidar, né? Aquilo ali. E aí é a preocupação. Poxa, aquele momento do café, eu tô preocupando com qual tipo de qualidade? O antioxidante ou tomar um café que é só café, que não tem um monte de toxina, que não tem um monte de mistura, que não é permitido, que por lei, pela nossa legislação, é permitido ter vários percentuais de pelo, de outras coisas, né, de outras misturas ali, e que a gente não tá vendo. Então, isso tem efeitos no nosso corpo. Tem gente que toma café tradicional, aí sente dor de cabeça, tem gente que fica com azia. Então, tem gente que não toma café, fala que não gosta de café, por quê? Porque bebe esse café que se sente mal. E aí começa a tomar, prova um café especial, não sente nada. E aí fala, eu não gostava de café, agora eu gosto. Mas é porque você não gostava daquela bebida que tinha café. Agora você está bebendo café mesmo. E essas pessoas bebem café o dia inteiro, né? Aí depois dá uma crise de enxaqueca, como você falou e tal, e acha que, não, aí eu preciso beber café, a falta do café... né, aquela coisa. Mas eu tenho abstinência mesmo. Eu também já tive muito. Eu fiquei 8 meses sem tomar café. Foi o pior período da minha vida. Porque eu sou movida a café, não assim, não fico tomando 24 horas por dia. Mas eu não consigo acordar e não tomar um café. Parece que o meu dia realmente ele não começa. E assim, eu gosto de tomar café, não exatamente depois do almoço, mas eu gosto do meio da manhã, no meio da tarde, no fim da tarde, isso eu gosto muito. E quando eu fiquei 8 meses sem tomar café, tudo mudou no meu organismo, tudo. Eu tive enxaqueca, eu tive insônia, engraçado, né? Você tira o café e tem insônia. Eu acho que essa abstinência me deixou assim angustiada, sabe? Você estava passando pela sua recuperação da droga aqui. Exatamente. É um período de recuperação. Porque eu falo, gente, se as pessoas que têm abstinência, assim, não estão fazendo tratamento, se é isso que sente, imagino o quanto seja difícil, porque se a gente sente isso com um café, com alguma coisa mais simples. E tem gente que fala, brinca comigo, né? Porque eu sempre amei café, então fala assim, a droguinha dela. Porque eu falo, é a minha única droga que eu consumo, que eu aceito e não deixo, né? Porque realmente, assim, é parte de mim café, sabe? Eu não consigo ver a Tatiana sem café. A Tati sem café não existe. Todo mundo sabe. Amigo, família, todo mundo. Onde eu vou, tem café? Qual é o café? Deixa eu ver. Então, assim... eu tô... Já uma vez falaram assim...
É a Lorena Café Civitar. Eu falo, oi? Eu falo, as pessoas estão me conhecendo assim, eu falo, eu não imaginava, né? Uhum. E aí é interessante, porque realmente essa ideia de ficar sem café, eu nunca fiquei sem tomar café por nenhuma escolha, assim, Uhum. e nem por uma questão de saúde, ainda bem. Uma vez eu tive que ficar uns 3 dias, porque eu tive um problema intestinal, mas passou. E fiquei uma vez quando eu viajei, e aí não tinha... E é engraçado, porque foi pra Índia, né? Fui pra um congresso. E aí, a Índia tem produção de café, né? Uhum. E eu cheguei no hotel, tinha lá uma chaleira, né? No quarto, mas só tinha café solúvel e chá. Eu falei, mas gente, tomara que amanhã de manhã tenha café. Só tinha café solúvel e chai, né? Uhum. Aí eu comecei todo dia, era chai, eu bebia chai o dia inteiro. E no congresso não tinha café. Não. E eu fiquei assim, eu fiquei uns 4 dias assim, eu falava, meu Deus, onde eu vou tomar café? E aí tinha um shopping, aí eu entrei, aí tinha um Starbucks. E olha que, assim, não é a minha referência. Já foi um café que eu gostei muito quando eu comecei no café especial. E assim, era onde eu tinha acesso a um café bom na Índia. E é engraçado, porque é aquela ideia de, é igual no Brasil. É. Eu falei, é isso, né? A gente produz, maior produtor. E agora, de uns anos pra cá, que o café, que era praticamente todo exportado, Está sendo consumido está mais. sendo consumido aqui. Então, assim, tem produtores que até o Nando compra café, o que eu conheço que outras pessoas compram, que eles praticamente só exportam. O Minelles mesmo, eu lembro quando eu conheci o café deles, eles já produziam café há muito tempo, mas o café deles não ficava aqui. Uhum. E aí eles começaram a deixar o café aqui. E foi um café que eu usei muito também, pessoal, muito gente boa, usei muito na minha pesquisa para treinamento. Eles têm um perfil de acidez muito boa, o café deles. E então, assim, a gente começa a falar, poxa, e aqui em Brasília. Aqui do lado, né? Sim, a Cristiane Zancanaro também. Falar nisso, eu mandei mensagem para ela pela segunda vez, porque ela falou que, eu falei assim, quero conversar com você. Aí ela falou assim, eu vou. Aí ela pediu para deixar para o mês que vem, mas aí é pesado, hein? Tem que estudar muito. E a Cris é uma mulher que está na família que eles produzem café em grande quantidade para exportar. E ela que lutou para começar a produzir café especial. Você conhece a fazenda dela? Conheço. Cristalina? Conheço. Eles têm uma fazenda aqui também, né? Em Brasília, aqui por aqui? Eu não sei, eu sei que assim, eles têm lá, eles têm na Bahia, eles produzem muita coisa além do café, né? Uhum. Mas eu conheci os talhões que são dela, né? Que o pessoal lá foi me mostrar, o Robert, né? O Robert Café. Ele que estava lá e aí eles foram me mostrar onde que é a produção do café especial. Uhum. Eu levei os alunos para conhecerem, mas assim, aí em cima da colheitadeira que a gente subiu, você vê assim, parece um mar de café, e aí também a parte que não é dela, né? Que aí é colheita para exportar, que tem uma qualidade maior também, mas não a ideia do café especial, né? Que a Cris lutou ali. A história dela é muito linda. E o Daniel, lá na Morada Mineira, ele trabalha com o café dela, da Zancanaro. O café dela é muito bom, eu comprei... Quando eu fui, né, o Robert ele tava torrando e aí tinha eu não sou muito fã de café fermentado, mas tinha um lá. E aí eu comprei um café muito frutado. Café fermentado é muito bom para treinar sensorial, porque eles têm características e eles têm um aroma muito intenso, né, mais fácil de perceber. Mas é uma bebida que também você não consegue beber muito. Muito, né? Não. Muito complexo. Sabe o que eu queria te perguntar? Você já passou por essa parte aí, mas eu quero voltar, né? Porque a gente falou sobre enxaqueca e tudo mais. O café reduz peso? Não. Só se você for colher. Principalmente naquelas lavouras que ficam assim, né? Com altitude. Aí você emagrece. Vai lá na fazenda do seu Ari, lá em Mairinga, uma serra. Adorei. Muito vai bom. Subir ele pra colher, eu acho que emagrece. Adorei. Solta o intestino?
O café ele solta por causa da cafeína, então, mais o café tradicional principalmente, porque a gente tem uma maior quantidade de café canéfora ali, né? E ele tem um teor maior de cafeína. Então, a cafeína, ela realmente, porque as pessoas acham, ela acelera um pouquinho o metabolismo, mas não emagrece, né, o café. Mas ele acelera um pouco, então ele vai acelerar os movimentos intestinais. Então, ele pode soltar um pouco o intestino, principalmente o café tradicional. O café especial, nem tanto, né, até porque também tem menos coisas, menos toxinas ali que podem auxiliar e menos cafeína. Então, você não tem uma aceleração ali tão grande do sistema. E a gente falou da gastrite, né? Que o café tradicional, ele provoca isso. Qual a diferença nesse sentido do tradicional para o especial em relação ao seu estômago, né? Assim, é justamente isso, né? Assim, o café em si, mesmo o especial, ele pode também gerar uma irritação, porque o pH do café ele é mais ácido mesmo. E aí, se você fica consumindo também muita coisa ácida, o pH do estômago já é ácido, você pode, dependendo do restante da sua alimentação, porque não vai ser só o café, as pessoas acham que é só o café, porque a primeira coisa que se proíbe é café ou coisas que tenha cafeína. Então, chá verde, chocolate, muita coisa vai ter ali. E outros alimentos que também podem irritar. Mas o café, principalmente por causa do pH, quantidade de cafeína e alimentos com toxinas ali, com alguns contaminantes, eles vão irritar, né, a nossa mucosa ali, tanto do estômago quanto do intestino. A gente escuta muito assim, né, os nutricionistas falarem assim, na dieta você tem que abrir mão do café. E eu já fiz dieta assim, né, diretamente com nutricionista, e eu falo assim, pode tirar tudo, mas não tira o café, eu não consigo. Mas normalmente, assim, historicamente, o que eu vejo, o pessoal tira muito café, porque o hábito de consumo é o café com açúcar. Na verdade, é o açúcar com café. Então, quando a pessoa quer emagrecer e toma lá um melado de café, né, porque é aquele tanto de açúcar, aí vai aumentar muito ali a densidade calórica do que a pessoa consome no dia. Então, aí tira o café. Mas se a pessoa bebe café sem açúcar e a quantidade não é muito grande e ela não tem sintomas por causa do café, não tem necessidade. Mas se a pessoa relata que tem sintoma, tem muita azia e já toma muita coisa ali muito ácida, já não tem uma alimentação adequada, coisas muito gordurosas, com muito café, com certeza a pessoa vai ter azia, não tem como. Então, assim, a pessoa já tá com alguma coisinha. Aí o que a gente toma com café que todo mundo gosta? Pão de queijo, né? Pão de queijo com café. Então, pão de queijo é muita gordura, é óleo, queijo ali, é isso. Então, tem muita gordura que já vai provocar uma azia. Mais a cafeína, né? E outros compostos, tipo alguns ácidos clorogênicos, os ácidos orgânicos, tudo junto, aí a pessoa tem azia. O café tradicional tem um pouco mais, e o café especial ele pode ter também. Não dá para isentar que nenhum café vai te dar algum problema, mas isso é muito individual. E a gente falou do sono, né? Existe uma diferença na interferência do sono do café tradicional para o café especial? Sim, né? Porque ele tem menos cafeína, né? Sim, porque o café especial vai ter menos cafeína, o tradicional ele vai ter mais cafeína. E tem uma interferência também muito que vai variar, porque tem gente que, isso é até genético, né? Tem uns estudos genéticos disso, que quem faz aqueles mapeamento genético, que o pessoal pode fazer individual, ele até mostra se você tem tolerância à cafeína ou se você não tem. Então, quem tolera uma grande quantidade de cafeína, dificilmente o café, pela quantidade de cafeína que vai ter, vai atrapalhar o sono. Tem gente que se toma café 3 horas da tarde e já não consegue dormir. Potencializa, né? E Sim. aí já interfere. E o expresso, com certeza, o expresso. E acelera mesmo, a cafeína ela dá uma acelerada ali, né? Tanto que tem cafeína, o pessoal isola, né, cafeína como pré-treino, que dá uma energia. Então,
E melhora o desempenho também, cafeína melhora o desempenho. Eu li que cafeína faz muito bem para quem tem diabetes, é isso mesmo? Eu nunca li nada sobre a questão da diabetes. Então, Assim, o café ele atua na sua glicemia? Ele não vai ter nenhuma relação, nem café, nenhum composto que tenha assim no café, ele vai ter uma relação com a questão da diabetes em si. Né? Tanto quem tem diabetes que tem que tomar insulina, né? E quem tem diabetes por algum outro distúrbio, por obesidade. Mas o café em si, ele não vai ter nenhuma atuação em relação que é a questão da insulina, resistência à insulina, que a produção são de outras... É outra parte fisiológica do que aquela cultura, café tem mesmo. muita coisa que é isso, né? A cultura do eu ouvi dizer e aí replica e pronto, né? Você replica isso para tipo manga com, com leite, né? Historicamente, se alguém falou isso, né? A manga com leite tem uma história por causa da escravidão, né? Mas agora o café com a diabetes realmente não tem nenhuma relação, não. Vamos falar desse produtor aí? Seu Ari, vamos falar do Seu Ari. Conta pra gente, então, sobre Seu Ari. Esse aqui é um lote, o Fernando trabalha com mais de um lote, né, de café do Seu Ari. Esse aqui é um catuai vermelho, né. Esse café aqui, ele é um café muito doce, ácido, ele é bem gostoso. Eu não visitei a fazenda do Seu Ari, visitei só ali próximo, né, ali em Manhumirim. Mas o Seu Ari, ele é um produtor que ele se preocupa muito com questões de qualidade. Então, ele tem, né, a fazenda dele muito grande, ele é muito receptivo. Ele, a esposa e a filha dele, se eu não me engano, é engenheira, não sei se é engenheira de alimentos, engenheira química, e ela começou a auxiliar também nesses processos de qualidade. E o Fernando, né, tem uma história muito legal com o Seu Ari, que ele foi uma das primeiras cafeterias que comprou, né, o café do Seu Ari. Hoje tem muita gente aqui em Brasília, de Brasília, né, de outros locais ele já vendia, que compra, e ele é bem acessível, né, o Seu Ari tem Instagram, ele super interage. Que legal! Eu até falei pro Nando, ele falou, quando tiver o podcast, vou mandar para ele ouvir. Então, ele é um produtor muito envolvido, ele está sempre ali nos momentos produtivos, ele não larga, né, e deixa ali participa o tempo todo. Sim, ele está ali participando, tá ali com o pessoal. Ele também incentiva, na última Semana Internacional do Café que a gente encontrou, a gente conheceu um outro produtor, que até o Seu Ari, ele tipo, deu como se fosse um pedaço ali, ele começou a produzir café, e ele, né, era uma pessoa que tá ali na fazenda sempre do Seu Ari, auxiliando na produção, na colheita, e o Seu Ari, ele trabalha muito certinho, né, a gente sempre escuta aí muita coisa de fazendas de café, né, em relação ao trabalho similar ao trabalho escravo, e o Seu Ari é legal o Fernando conhecer, porque a gente não tem uma relação, né? A gente consegue saber ali que café é esse. E aí ele vai ter os lotes diferentes, com variedades diferentes, mas o café dele sempre, normalmente ele é um produtor que ele já investiu muito em questão de você ter uma pós-colheita muito controlada, isso é importante. Então, você conseguir fazer um café lavado, um cereja descascado, que são cafés que você consegue ter uma sensorial mais limpa, mais controlada. O Seu Ari, ele consegue entregar um café muito bom. E aí, o Fernando rodou essa torra. E o café do Seu Ari, na minha pesquisa, ele sempre foi usado como uma referência alta de doçura. Então, são cafés extremamente doces. E é um café que, assim, eu até hoje não conheço ninguém que provou esse café e falou, não gostei. No nosso curso, eu não sei se você lembra, mas o café que todo mundo deu a maior nota foi o café dele. Foi mesmo. Assim, é unânime que as pessoas gostem desse café. E é isso, a gente tá tomando ele aqui, no dia foi exatamente esse mesmo café. A gente tá tomando ele aqui na frente, você já vê que ele já fica com o corpo mais alto, ele fica... E tem essa doçura, ele tem um retrogosto muito bom. Eu sou até suspeita, né? Eu gosto muito. Seu Ari, ele
Ele, a Tem que esposa, a conhecer a filha. fazenda. Bora! É porque todas as vezes que o Fernando foi, é difícil, porque eu só consigo viajar em época de férias, né? Uhum. E aí o Fernando foi em uma época que eu não tinha nem feriado perto, que eu não conseguia ir junto. Eu fui em um outro produtor com o Fernando, que é lá próximo, né? Ali perto da Serra do Caparaó e da Serra do Brigadeiro, pertinho de Viçosa, que foi o Edmar Miranda. O Fernando tá com o café dele ainda, né, nesse ano. E aí a gente foi quando, né, fui lá, a gente foi ver, colher, acompanhou muito, né, o Edmar. E em Araponga, em Minas Gerais, foi uma viagem, a gente também foi de carro. Minas, a gente estava até falando isso, né? A gente tem que ir de carro, não tem como, não adianta. Você pode até ir até São Paulo, mas assim, a distância, às vezes, até as fazendas, né? Não compensa muito. Você tem que ir de carro, não tem como. E aí, assim, algo... Ali é uma região muito bonita, né? Então, você chega ali, você olha, você fala, meu Deus, eu queria ficar lá. Eu queria ficar lá no Edmar, não queria ir embora, não. E ele também, bem como o seu Ari, então, assim, são produtores que já produzem café há muito tempo e tem a preocupação com a bebida, né? De você ter uma bebida de qualidade. E é muito bonito você ver tudo isso ali, né? Todo o cuidado que eles têm, o amor que eles têm na hora de produzir. É algo que vem assim, né? Desde as histórias que a gente escuta até aquilo que a gente presencia, vivencia ali naquele lugar, né? É muito especial, né? Sim. É isso que encanta, de fato. Isso que encanta. Uma outra produtora que também a gente bebeu o café dela no curso foi a Silmara. Normalmente, assim, a gente fala a Silmara, mas é sempre a família ali, né? Tem o marido dela, ela tem 3 filhos que começaram a também se envolver e hoje eles já querem, um quer aprender a torrar, o outro quer ser kill grader. Que legal. E aí eles começaram a se envolver nessa parte e ela, assim, não era uma produtora com muita estrutura. E o Fernando conheceu, não sei muito bem a história como ele conheceu, mas ele conheceu e falou, poxa, que café, né? Que café gostoso, o que você fez? Porque é aquela história, assim, igual o café do Ari. Eu sempre vou esperar um café doce, porque eu sei que ele vai fazer os lotes que normalmente o Fernando vai comprar, ele vai fazer sempre tentar controlar aquele processo. E aí o Fernando falou pra Silmara, continua, não sei o que você fez, mas continua nessa linha que o seu café tá muito bom. E ela continuou, é um café totalmente diferente do café do seu Ari, é um café com perfil mais floral, mais de chá, capim-limão, tem uma acidez muito gostosa também, mas o corpo dele não é tão alto, é um café, nem todo mundo gosta, porque ele é um café que, na linguagem das pessoas, ele fica um pouco mais suave, né, então, mas ela também está sempre ali envolvida, né? O Fernando, que eu também não tive a oportunidade de visitar, mas o Fernando visitou também. E essa relação com o produtor é uma coisa que na nutrição eu falo muito, não só de café, né? Mas de qualquer alimento. Você tem que saber de onde vem. E você comprar um café sabendo que quem torrou, porque às vezes tem produtor que vende o café dele e ele nunca provou o café dele, o café que ele produz depois de torrado. Então, o Fernando sempre manda, depois que torrou, né, para eles, os pacotinhos de café, para que eles vejam o que aconteceu. O produto, né, final, né? Sim. Eu acho interessante isso, porque não é você ter um negócio, torrar o seu café ali, fazer a torrefação do café, empacotar e vender. Vai muito além, né? Aí é a sua paixão pelo seu negócio, né? Que vira realmente assim um percurso, né? Então, eu acho fantástico isso, você conhecer o produtor, conhecer a história, ir lá, né? No local, viver aquilo ali, e aí sim, né? Começa toda a trajetória. É diferente demais. E foi um pouco do que
eu acredito que a minha relação, tanto com o Fernando, com o Matheus, com a Civitar, foi se aproximando mais, porque a gente tem um... É tudo aquilo que você O que eu acredito. acredita e aprendeu, né? Em tudo que Sim. você estudou, construiu em você e aí veio ao encontro, né? Sim, foi. Então, assim, e eu tive muitas oportunidades, assim, a troca que eu e o Fernando, o nosso tempo de conhecimento e de tudo, foram oportunidades que eu não teria de ir visitar. A gente passou quase uma semana no Edmar, nós fomos para Piatã, na Bahia, conhecemos a Brígida, que ela é, né, uma mulher que ela é muito importante nessa parte do café. E ela nos recebeu muito bem, ela não estava produzindo café, agora tá. A Brígida, ela é uma mulher maravilhosa, depois vou te passar, e ela é incrível, assim. E ela levou a gente, né, em Piatã. Foi uma viagem que o Fernando ia fazer de férias, assim, ele e o Matheus. Aí ele chamou, né, porque é uma região lá na Chapada Diamantina, uma região muito bonita. E o filho da Brígida, o Fábio, ele trabalha, né, com essa parte de café, ele é agrônomo, então ele dá muita consultoria. E ele estava lá, e eles levaram a gente para conhecer alguns produtores e levou a gente para conhecer uma produtora, que é a Deuseni, que é um café que o Fernando trabalha, né, que é o café da Ani. E a gente chegou muito pequeno, assim, uma produção muito pequena. E eles recebem a gente, sabe, com tanto carinho, assim. Eu lembro acolhedor, né? Sim, a Anne recebeu a gente com um bolo de cenoura maravilhoso. Foi, assim, sensacional. Ela recebeu, a gente conversou. Eles fizeram um café pra gente, que é o café, que é o Bourbon, que é o que o Fernando comprou esse ano. E o Fernando falou, nossa, café é esse? Vocês têm esse café para vender? Eles não tinham. Eles falaram, não, foi muito pouco, então a gente deixou esse café só pra gente mesmo. E assim, nada de tecnologia, eles têm que colher e mandar lá para a cooperativa de Piatã para fazer o beneficiamento. Então, e foi uma coisa assim, foi tão bonito assim, a gente conhecer e ter a relação, que foi no ano retrasado, e aí eu falei, Fernando, poxa, a gente queria muito comprar o café da Ani e tudo. Eu falei, pô, não, vamos fazer uma parceria também, gostei muito, e ela nunca tinha vendido o café dela para nenhuma cafeteria, normalmente manda para a cooperativa, faz os blends ali, e a cooperativa se encarrega, né, de vender, fazer essa questão ali, intercalar para o produtor, né, porque eles vivem disso. E aí a gente comprou, né, a primeira vez, aí a gente mandou o café para ela. E aí esse ano o Fernando falou, poxa, eu queria muito que vocês fizessem um bourbon com a quantidade. Eles não dá nem para comprar uma saca, que são 60 quilos, né, porque é uma produção muito pequena. E é um café muito, muito gostoso. E assim, são produtores que, sabe, você vai lá, conhece, vê. E na Bahia a gente não é uma região que chove, né? Então você vê que eles não têm como ficar irrigando e conseguem produzir uma bebida de altíssima qualidade. Agora você imagina esse feedback para eles, né? O quanto eles devem pensar assim, a gente não imaginava que a gente tinha um café com tanta qualidade aqui, né? De repente ver vocês lá e ver eles conhecem tanto, né? E vem aqui, experimenta o nosso café e a gente, né? Eu fiz análise do café da Ani no laboratório, falei para ela que eu faria e tudo. E assim, é algo muito... E as pessoas, eles são um pouco fechados, é aquela questão de... Tem um certo receio, porque a pessoa chega lá né? E a Brígida fez essa conexão, e foi uma viagem, eu falo pro Fernando, foi uma das viagens que eu fiz assim, foi muito lindo. Lá perto tem uma outra região que chama Mato Grosso, mas fica ali perto do Rio de Contas, né? E a gente foi lá, assim, você pega uma estrada de terra ali, de repente você chega numa cidadezinha que parece que é Brasil Colônia, sabe? E você chega lá, e é uma região de uma altitude de quase 1.300 metros, e lá tem produção de café. Nossa. E aí tem uma menina lá, né, ela é novinha, chama Olivia, e ela que
tenta mostrar para as pessoas ali que produzem café que ali eles conseguem produzir um café de altíssima qualidade. E ela tem trabalhado muito isso, claro que ainda, né, não conseguiu, né, ela tem um espacinho lá que a família dela tem para produzir café, tem um grande produtor lá, mas que não dá tanto auxílio. E a Olivia tem conseguido, porque ela é uma menina que se comunica muito, foi morar em São Paulo, e ela consegue, assim, trazer tudo isso. Então, quando a gente chegou lá e ela recebeu a gente, e todo mundo, é muito engraçado, porque eles recebem a gente muito bem, né? A gente fica até um pouco, porque a gente sabe que não são... Até sem jeito, sim, né? Por tanta fez receptividade. um almoço, assim, maravilhoso pra gente. Coisa que a gente não está acostumado mais, né? Sim. Acho que a gente desacostumou nessa vida, assim. Mostrou, assim, tudo pra gente. Eu comi lá, a altitude, por ser alta, né, era mais frio, tinha um pé de framboesa, sim, framboesa, eu falei, gente, um pé de framboesa. No máximo agora. De framboesa, e assim, e aí ela falou, não, pode comer. Aquele, sabe, um sabor totalmente diferente. Quase tudo que ela tinha feito do almoço pra gente, ela tinha colhido, sabe, em quantidade, porque eles plantam ali pra fazer. Aí a palma, que é o cacto, ela fez, porque é do hábito deles consumir. E aí a gente foi onde que é a vista lá da produção dela. E é maravilhoso, só que assim, eles não têm dinheiro mesmo, não tem investimento, não tem tecnologia para isso. E aí ela faz a produção, faz a colheita. Ela falou em época de colheita que a rua fica só cheia de lona, de todo mundo secando seus cafezinhos que planta. Gente. Porque eles não têm uma tecnologia para isso. E aí ter esse tipo de conexão, isso aí foi me fazendo me apaixonar cada vez mais. Então, a relação foi um período, se eu falo assim, final de 2018 até 2023, tem gente que está no café há muito mais tempo. Mas foi um período que eu tive oportunidades, né, de conhecer e me apaixonar cada vez mais. Então, essa ideia de estar com café, né, o Fernando, facilitar, independente de ser nem sempre só o café deles, mas quando eu tive essas vivências e vi como é essa questão da produção, até chegar um café pra gente, a gente tem que valorizar, porque é aqui. Eu penso que existem situações na vida que nos fazem criar amigos, né, que às vezes viram até a nossa família. Eu penso muito nisso, né? Então, quando eu penso em café, eu penso nisso que você falou, essa conexão. Então, você se apaixonou porque você vivenciou muita coisa, experimentou muita coisa, né? E agregou, né? Então, eu vejo que eu acho muito legal essa sua relação com a Civitar, e assim, com o Nando, na verdade, né? E com o Matheus. E hoje vocês, assim, realmente têm um trabalho fantástico. Eu admiro muito, né? Nando, se você quiser vir aqui, está convidado, tá? Não anula, a Lorena tá aqui. Ele falou, não, Laura, eu falei que a gente podia ir junto, ele falou, não, mas você vai, depois qualquer coisa eu vou. Porque tem muita coisa que vai encontrar, mas também tem a vivência tem dele, a história da Civitar e tudo mais. Eu não fiz parte de tudo, né? Eles têm mais 10 anos aí já. Mas a gente olha, você é a cara também de lá. Muito, muito, muito. Eu fico feliz de ser associado, porque a ideia, quando eu conheci a Civitar, o Fernando, ele colocava muito a ideia de cafés que emocionam, trazer a questão mais sentimental também pelo café, afetivo. E pra mim é isso, o que importa é essa emoção. E quando eu conto essa história da Olivia, que eu lembro, a sensação é uma emoção, porque quando a gente chegou lá e viu tudo, foi assim, a gente via nos olhos dela, brilhando pro café, e mesmo assim, num lugar muito restrito de recursos. Né? De chegar sem recursos. Sim. E aí a gente fala, realmente, a gente tem que fazer as coisas com amor e se descobrindo, né? E aí é isso. Eu gosto, o que eu falo pro Fernando, né? A questão de dar curso. Eu gosto muito da docência, de ser professora.
fiz o curso de nutrição com esse objetivo, né? Nunca falei, vou ser nutricionista para atender clínica, não. Sempre foi com o objetivo da pesquisa e da docência. E a gente tem que fazer as coisas por amor. E aí o café, ele já é apaixonante. Aí quando você entra e conhece tudo isso, não tem como, eu falo, não me vejo mais longe desse cenário. Mas sabe por quê também? É porque é isso que você está falando, você vê a transformação. Você vê a transformação. Seja dentro de você mesma, seja nas pessoas que estão ali em contato com você. Né? Por mais que seja um contato rápido, um curso de um dia, ou as pessoas que fazem parte do seu meio ali, né? Existe troca, existe conexão, existe transformação. Todo dia você se renova, né? E isso é muito legal, porque isso aí é o que a gente deveria buscar todos os dias da nossa vida, né? Então, a gente está filosofando aqui. Sim. Mas é isso, né? Esse papo nosso aqui, a gente tá, tudo bem, a gente tá no podcast e tal, mas esse papo aqui, esse papo tá unindo a gente, tá conectando, o café trouxe isso, né? Então, poxa, quem puder as pessoas, né, todas terem esse momento, todos os dias, né? Então, acho que é isso mesmo. E essa paixão que você sente pelo que você faz, seja nas suas aulas, seja nos seus cursos, né? Seja num bate-papo com alguém que te pergunta, que te pede uma opinião e tal. Isso realmente, assim, te faz uma pessoa muito diferenciada e muito especial. A gente percebe como as pessoas que te conhecem bem e as que te conhecem pouco, né, têm uma referência em você. Então, não é só uma referência profissional, é uma referência de pessoa humana ali, né? Isso é muito legal. Eu quero só falar uma coisa antes de eu encerrar. Esse último curso, que foi o primeiro desse ano, que foi quando você participou, né? O Fernando falou, ele fechou, né, bem rápido, assim, a questão da quantidade de vagas. E aí eu falei, poxa, não, depois me fala os nomes, quem tá fazendo, e o Fernando sempre esquece de fazer isso. E aí eu fui, né, quando eu fui olhar lá, normalmente quando o pessoal se inscreve e me vê, aí começa a me seguir. Aí você comentou na foto, eu falei, deixa eu ver, né? Aí eu olhei e falei, meu Deus, ela tem Instagram, não sei o quê. Eu fiquei super ansiosa. Eu falei, meu Deus, ela vai fazer um monte pra mim. Aí no fim, quando você me convidou, eu falei, gente, que legal, que honra, assim. Porque o que eu gosto é isso, é acrescentar. Então, eu gosto de construir, assim. Tem muita gente que desde que eu comecei a dar o curso, eu não conto, eu não sei quantos cursos que eu já dei. Mas tem pessoas que do primeiro curso até agora, assim, a gente continua construindo, tendo um papo, tendo uma relação, porque é isso que é bom, você ir ampliando as possibilidades e no que eu puder estar presente, ajudar, essa é a intenção. Nossa, quero sempre. E assim, quando eu fui fazer o curso, existem vários cursos, né? Tanto presenciais quanto online. Sim. Mas assim, eu fui atrás de referências, né? E eu vi os cursos que o Civitar estava oferecendo, né? O calendário de cursos, mas eu falei assim, não, eu quero fazer esse aqui. A própria descrição do curso me atraiu, né? Eu fui, quem é a Lorena? Deixa eu buscar a Lorena aqui. E comentando com as pessoas também, todas as pessoas falaram assim, não, a Lorena é sensacional. O curso da Lorena é maravilhoso. Então, assim, eu fui de olhos fechados. E aquela tarde lá, eu até comentei isso aqui no podcast, o curso era para terminar 4h30, no sábado. A gente começou de manhã, era para terminar 4h30, a gente saiu de lá, final da tarde. E ainda assim, com aquele gostinho de quero mais, sabe? Foi muito bom. Foi uma experiência, eu quero continuar a fazer outros cursos. Vou ficar no sacola agora. Vai ficar. Acho que eu vou fazer de novo para reforçar algumas coisas. Pode ir, eu falo, gente, quem quiser depois vir para auxiliar no curso também, é uma oportunidade de fazer o curso de Quero, pode contar comigo. Se você não quiser ficar lá sentadinho, não, vou lá, ajudo, sirvo, adoro.
Adoro. Pode me chamar que eu vou, com certeza, de verdade. Não tô brincando, não. Eu nunca acabo na hora o curso. Nunca, eu não consigo, porque as conversas e as trocas, elas são muito importantes. Então, acaba que, né, o Fernando falou assim, eu vou colocar para acabar 4h30, porque se eu coloco para acabar 6, você acaba 8, né? Então... É até legal, assim, depois do curso, né? Só que a gente não tava aguentando mais, né? Sim, mas é normal. Mas assim, né? Puder a gente sentar e falar assim, agora vamos tomar um café, relaxar. Tem que ser deixar para outro dia. Tem que ser outro dia, né? Com certeza. Ai, gente, então, vamos encerrar, né, esse bate-papo incrível. Lorena, você... Queria colocar aqui, de verdade, meu sentimento. Eu acho que a vida traz presentes pra gente, né? Mas você é uma pessoa, assim, que quando a gente conhece, que tem essa gargalhada, esse sorriso, né? E essa receptividade, esse bate-papo gostoso, todo o conhecimento que você carrega aí e tal, a gente sente que a gente conhece você há muito tempo. Que bom! É verdade. E é uma pessoa assim que dá vontade de fato de falar assim, vamos tomar um café, vamos sentar aqui, vamos, né, bater um papo e tal. De verdade, de coração. Um ser humano assim lindo. E a gente nunca conversou sobre a vida, né, sobre... tudo que a gente traz de bagagem, né, de vida e tal. Eu tenho certeza que você tem muita história, tem os seus sofrimentos, as suas alegrias, as suas conquistas, as suas frustrações, como todos nós, né? Mas você realmente é uma pessoa incrível, que acho que o café trouxe, né? E que se depender de mim, não é só o podcast, mas se depender de mim, que tenha uma grande amizade aí nascendo para a gente poder bater papo e conviver muito, seja onde for, lá no Civitar, numa viagem, num evento, em qualquer outra cafeteria. Eu faço questão e tenho o maior prazer, tá? E o que eu precisar também, você pode contar comigo, de verdade, de coração. Tá bom. Tá? Nunca falei isso aqui, gente. Tô me declarando aqui, meu Deus do céu. Oi, quem vai assistir os podcasts vai ver. Nunca falei isso. Mas ainda tem muitos por aí. Eu agradeço muito a confiança, me chamar. Eu gosto muito de... Antes eu não falava muito, mas agora eu gosto muito de falar sobre café. Você tem que falar, porque você tem muita coisa aí pra mostrar, sabe? Então, assim, mantém mesmo. Eu acho que não é só no curso, não. As pessoas, como eu falei, as pessoas têm a Lorena como referência. Então, querem mais de você, né? Querem receber o que você tem para oferecer. Isso é muito bom. Eu vou deixar você agora dar um tchau, se despedir. Ai, meu Deus, tô até emocionada. Convidar o pessoal para ir lá na Civitar, convidar o pessoal para fazer os cursos, né? Esse espaço é aberto para você agora, para você realmente. Aqui eu falo assim, pode tudo, pode falar de lugares, pode citar nomes. A gente está aqui para a gente realmente agregar, é para a gente multiplicar. Então, assim, não tem esse negócio de, não pode citar isso, não pode... Não, aqui é para todo mundo. Obrigada, eu quero agradecer, né? E, assim, sempre agradeço Fernanda, Civitar. Quem não conhece, ir lá conhecer, né? Tem, além dos cafés que eu citei, Soaria, Silmara, a própria Deuseni, lá tem outros cafés que são muito bons. Os baristas, todo mundo lá, assim... o ambiente, né? Eu sou suspeita para falar. Os pães, que são todos produzidos, toda a parte de alimento lá é produzida na fábrica, né? Então, a gente tem... Minha relação com a Civitar, eu gosto muito porque a gente sabe mesmo, né? De procedência. Tudo. A procedência de tudo que a gente está consumindo ali. E é isso, gente. Chega lá, se eu estiver lá, pode falar comigo. Os cursos, né? Vocês divulgam sempre no Instagram. O Nando deve estar lançando agora do próximo bimestre, né? Os cursos, vai ter curso de barista, tem de métodos, tem curso normalmente de latte art. O Nando, eu não sei se ele já vai lançar um de torra, que ele ia lançar. O meu de sensorial, eu já passei a data para ele. No primeiro fim de semana, acho que é no primeiro sábado do mês de maio. Eu não lembro que dia que é mais. Mas foi a data que a gente já combinou, porque é a cada 2 meses, né, que eu consigo me organizar certinho. E todo mundo tá convidado. E eu tive lá no espaço que fica na cafeteria, né, no subsolo.
E assim, ele está cada dia mais melhorando o espaço, né? Trazendo mais conforto, e ele contou isso pra gente, e também está com planos aí, né? Trazendo novidades sempre. Então, assim, é uma escola, ali é uma escola, de fato. E eu acho que quando a gente vai buscar uma formação, a gente realmente tem que buscar, a gente tem que se preparar com quem realmente sabe, com quem tem confiabilidade, né? Então, eu acho que é importante isso, independente do curso, né, que alguém aqui possa querer fazer, e eu, se puder, vou fazer todos. Igual você falou, não vou ser barista, mas quero estar ali, quero entender melhor, né? Então, para amantes, assim, quem quiser tomar só o cafezinho, ok, né? Mas quem quiser aprofundar, vale muito a pena. E vamos ver se a gente traz o Nando aqui, né? Sim, o de barista é muito legal, eu já fiz também. Eu fiz quando era com o Nando e agora tá sendo com a Mari Mesquita. Então, assim, tá muito legal. É isso aí. Então, pessoal, finalizamos mais um episódio. Não parou por aí. Toda semana tem um mais especial que o outro. Apesar que esse daqui eu realmente estou sem palavras assim para descrever. Acho que eu já falei, mas vai além, né? Foi maravilhoso, foi incrível mesmo. Espero que vocês tenham gostado. E quem tiver também perguntas, pode mandar, que eu passo para a Lorena, ela responde, de repente ela faz um videozinho, a gente coloca no ar aí, tá? E é isso. E como eu sempre falo, o café sempre será a nossa melhor conexão. Até o próximo episódio.